Olá pessoal, eu sou a Mariana Fentelias e a gente está começando mais um Café com Ideias. Bem, o tema de hoje é bastante interessante, muito caro para mim, porque é um pouco do tema da minha pesquisa de mestrado, que é a questão da inclusão das crianças com autismo. Eu acredito, e posso citar aqui diversos autores como Ais, com documentos da própria Unesco, a legislação vigente em relação à inclusão no Brasil e aqui também em Portugal, da importância da gente pensar nessa inclusão como um projeto de toda a sociedade, ou seja, desde que essa criança é matriculada na escola, a pessoa que espera ela na porta da escola, os auxiliares, a pessoa que trabalha na cantina, a coordenação, o professor, os pais e todas as pessoas que passam por essa criança todos os dias, terapeutas, os amigos, os colegas, o porteiro do prédio dela, todo mundo é importante nesse processo de inclusão do aluno, né? Que a inclusão não é só escolar, mas hoje eu vou falar especificamente de 3 dicas para a inclusão escolar. É claro que são dicas assim para a gente começar esse caminho. A gente sabe que não é a partir dessas dicas que a gente vai mudar tudo, mas é a gente começar a pensar no que é importante para incluir essa criança na escola, o que a gente tem que começar a pensar. E aí essas dicas vão servir tanto para os pais, quanto também para os professores, coordenadores e diretores de escola, tá bem? E a primeira dica, né, que eu vou falar para vocês é: conheça a legislação vigente. Eu não tenho como pensar em inclusão sem saber exatamente quais são os direitos dessa criança em relação à educação dela na escola, né? O que ela tem direito em relação à matrícula, o que ela tem direito em relação a apoio, a recursos, pode ter mediador, não pode, precisa, né, desse apoio de mediação ou não, precisa de algum apoio da parte da tecnologia assistiva, precisa de uma mudança na questão do ambiente, né, para locomoção, ou até mesmo dos recursos visuais, mais, menos, ou seja, a gente tem que pensar nisso tudo. E o que é de direito da criança? O pai, quando vai matricular, ele precisa saber o que o filho dele tem direito. E a escola também, quando vai receber, tem que saber quais são os direitos dessa criança para que eles sejam realmente cumpridos. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica é: conheça essa criança. Porque, é uma criança com autismo, então já sei tudo. Eu já sei que ela vai precisar disso, daquilo outro. Não, né? E os últimos documentos em relação à inclusão falam justamente isso. A gente tem que pensar, e aqui em Portugal eu gosto muito de uma parte que tem no novo decreto de lei em relação à inclusão, que saiu em 2018, ele fala justamente disso, né? A gente tem que pensar quais são as necessidades daquela criança e naquele momento. Porque pode ser que quando ela entra na escola, ela precisa de uma mediação, todos os dias da semana, por exemplo, e todos os momentos da escola. Mas talvez depois daquele primeiro ano, ela não precise mais daquela mediação todos os dias. Ela pode ter mediação só no intervalo, ela pode ter uma mediação só em aulas específicas. Ou ela precisava do suporte, imagina, do iPad, e agora ela não precisa mais. Então a gente tem que pensar naquela criança e naquela situação em especial. Nesse momento que ele está agora, o que é que ele precisa para conseguir aprender? Que tipo de recursos, né, eu vou ter que pensar? Quais são as estratégias que eu vou ter que pensar para essa criança aprender hoje? Que pode ser que daqui a 1 mês, 2 meses, ela não precise mais dessa ajuda. E aí é por isso que a gente tem que pensar no plano de ensino individualizado, que pode ser um tema para um outro café com ideias. E a terceira dica é a formação. Tanto os pais precisam se informar e se formar para conseguir ajudar, né, os filhos. Não aí muito cuidado com isso. Eu não estou dizendo que os pais tenham que chegar em casa e fazer todas as terapias com as crianças. Não é isso. Mas ele precisa conhecer minimamente as estratégias, e isso pode ser muito pode ser um papel feito pela psicóloga, pelo psicopedagogo, de fazer a psicoeducação desses pais. E é claro, o professor precisa estar formado. Se esse professor não entender nada sobre autismo, não entender quais são as estratégias que ele pode utilizar, vai ser bem difícil esse percurso da inclusão. Então a gente precisa sim formar os professores, formar os coordenadores, para que eles consigam não só receber essa criança na escola, mas pensar em que estratégias, né, estratégias assertivas que ele vai usar com essa criança para que garanta uma inclusão aí de qualidade, tá bem? Então, vou ficando por aqui. Esse foi mais um Café com Ideias. Se tiverem sugestões de temas, outros assuntos, perguntas que vocês queiram que a gente responda aqui no nosso Café com Ideias, é só deixar nos comentários. Esse vídeo vai estar tanto no nosso canal do YouTube quanto no nosso Instagram,
Então sigam as nossas páginas nas redes sociais e a gente continua compartilhando as ideias por aqui. Um beijo, ótima semana!